Em um texto com apenas 27 palavras, o presidente Jair Bolsonaro publicou na noite desta quinta-feira a sua própria carta em defesa da democracia. No Twitter, o chefe do executivo ironizou, abro aspas, carta de manifesto em favor da democracia. Por meio desta, manifesto que sou a favor da democracia. Assinado Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Fecho aspas. Essa foi mais uma manifestação de Bolsonaro em resposta à carta às brasileiras e aos brasileiros em alegada defesa do Estado Democrático de Direito, que será lida no dia 11 de agosto na Faculdade de Direito da USP e acumula adesões de ex-ministros do STF, artistas, banqueiros e outras personalidades. Aliados do presidente também se manifestaram e disseram se tratar de um conflito de interesses, já que bancos e artistas perderam grandes quantias com ações do atual governo federal. Após a divulgação da mensagem de Jair Bolsonaro, outros apoiadores e personalidades começaram a divulgar seus manifestos em favor da democracia. No Twitter, o senador Flávio Bolsonaro compartilhou a carta do chefe do executivo e disse ser a favor da democracia. Já o empresário Luciano Hang também lançou carta aberta, mostrando os contrapontos de quem defende a democracia e pratica atos como corrupção, autoritarismo no judiciário, ativismo político, entre outros. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Isso aí é a tal canja de galinha que se fala em Minas Gerais, né? Se não fizer bem, não curar, mal também não faz, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Boa noite, Fiuza. Já estou aqui com o Passaporte, esse livro que vai virar filme, o Passaporte 2030, que fala aí da saga da vacina no Brasil. Olha, Vitor, esta carta, em primeiro lugar, ela não é tão representativa assim, né? Esses que assinaram, eles não representam os seus fãs. Eu tenho, entre os que assinaram a carta, alguns fãs. Aliás, eu sou fã de alguns que assinaram a carta e tenho também alguns fãs que assinaram a carta, segundo me disseram. Então, assim, isso não significa absolutamente nada, parece muito, mas é um fermento, incha, é balofo, não tem conteúdo, não tem representatividade. Agora, o conteúdo é exatamente como a Ana falou, todos deveriam assinar essa carta, sabe por quê? Todos queremos a democracia, todos nós queremos paz e queremos seguir a legislação, queremos que a Constituição seja exemplarmente seguida e obedecida, assim como as leis. As leis são elaboradas para defender os fracos, para defender o povo, porque os poderosos não precisam de lei, eles é que fazem as próprias leis. Esta é a realidade. Então, esta carta canja de galinha, que significa o seguinte: se não faz bem, se não cura o doente, mal também nenhum faz. Todos nós defendemos a democracia, deveria ser assinada por todos. O presidente Jair Bolsonaro, na verdade, ele lançou um apoio à democracia porque vem sempre falando em liberdade. Eu estou conversando com algumas pessoas aqui, entendo o seguinte, que não se pode chamar a assombração para si, de tanto falar em mula sem cabeça, de tanto falar em saci pererê, eles podem aparecer. Então, não adianta ficar citando golpe. Cadê o golpe? Que golpe? Né? Que golpe? Que quebra democrática? Pelo contrário, o Brasil vai agradecer muito a postura do presidente Jair Bolsonaro, que tirou aqui importantes ministros do Supremo de pedestais que eles nunca saíram. É certo que valorizou os senadores, porque com a posição do presidente Jair Bolsonaro, né, em resistir a decisões inconstitucionais, e isso fortalece o Senado Federal no controle da composição do Supremo Tribunal Federal. Então fez bem o presidente, se fosse por mim eu assinava, ia lá e me dá essa carta aí, e tacava o chamegão, ou seja, assinavam a carta pela democracia. É ele que fala em liberdade, é ele que brada na permanência da democracia e a liberdade acima de tudo. Então essa é a realidade, mas Lula quer fazer desta manifestação uma peça política, mas eu digo, alguns que assinaram não apoiam o ex-presidente Lula, apoiam a democracia. Lula não representa a democracia.
Você o que está achando dessas reações, Guilherme Fiuza? Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, valente Zé Maria Trindade, sempre de bem com a vida. Que bom que seu exemplar do passaporte chegou aí. Obrigado por mostrar. Boa noite a todos. Vitor, são 2 documentos. Um é de mentirinha e o outro é verdadeiro e urgente. Claro que o verdadeiro e urgente é o manifesto dos advogados sobre as exorbitâncias do Supremo Tribunal Federal, que estão aí. Nós, infelizmente, somos obrigados a falar todos os dias sobre elas, e não apenas nós, que somos observadores, juristas, eminentes juristas. Um ex-colega dos ministros do STF, classificando um desses inquéritos justamente criticados por esse documento dos advogados como o inquérito do fim do mundo. O STF tomando liberdades formais, tomando iniciativas não escritas em lugar nenhum, a sociedade toda vendo, e esses, como é que eu vou chamar, né? Esses covardes, né? Porque tem muitos que são esclarecidos. Tem alguns que são ali, assinaram um manifesto dizendo que a Dilma estava sofrendo golpe. Isso aí não vou nem comentar. Mas tem muitos que são esclarecidos, que sabem que o STF está exorbitando, que sabem que o TSE está fazendo política. Veja bem, o tribunal que rege, o árbitro da eleição, faz política ostensivamente, faz solenidades para personalidades ligadas ao outro candidato, aquele que eles, não sei se veladamente defendem, mas fazem esse tipo de coisa. Mandam farpas para o presidente da República todos os dias, fazem discursos. Criaram uma comissão de transparência que não deixam funcionar a contento. E aí eu pergunto de novo, né, a esses personagens, os acadêmicos, os financistas, né, aqueles muito esclarecidos, alguns até com bons serviços prestados ao país. O que os senhores têm, qual é o fetiche que os senhores têm com a urna brasileira? Os senhores fizeram esse manifesto a 4 mãos com um representante do Butão ou a 6 mãos com um representante de Bangladesh? Os senhores têm uma fixação no sistema defasado, anacrônico eleitoral brasileiro? Ou os senhores sabem de tudo isso, que é o mais provável, e querem ficar dizendo que do Palácio do Planalto as críticas propositivas em relação ao aprimoramento desse sistema, a possibilidade de auditagem nesse sistema, a possibilidade de maior transparência, os senhores estão fingindo que isso é tentativa de golpe? É isso? Eu afirmo, é isso que os senhores estão fazendo. É esse vexame que os senhores estão dando. Então, voltando ao documento que não é o de mentirinha, que é urgente, dos advogados, é o seguinte: ou a sociedade, eu estou me referindo a juristas, a juízes, procuradores, advogados, principalmente, mas também parlamentares, acadêmicos, etc., todo mundo que tiver juízo, né, pessoalmente, que tiver vergonha, vai ter que fazer esse contraponto. E vejam, não se trata de demonizar o Supremo Tribunal Federal, não se trata de caça às bruxas, não necessariamente pedido de impeachment, mas quem é que vai fazer a crítica mínima a exorbitâncias que estão dadas, que está todo mundo vendo, e que uma parte da sociedade da elite está brincando de instigar aqueles do STF mais afoitos para ver o que acontece, para ver se assim, finalmente, eles azedam o governo, porque não conseguiram, tentaram durante 3 anos e meio, não conseguiram azedar, tentaram boicotar a reforma, tentaram dizer que era fascista, fingiram que não viram as reformas, lei de liberdade econômica, fingiram que não viram o choque de ética na infraestrutura.
Eu não tenho torcida nenhuma por isso, eu vi isso tudo. Eu constatei isso tudo. Eu constatei milhões de pessoas nas ruas apoiando uma gestão, até gritando o nome do Paulo Guedes. Para quem esses acadêmicos que eu estou citando aí, que fizeram o manifesto de mentirinha, fazem carinha de nojo, torcem o nariz, viram a cara, fingem que não estão vendo a boa gestão que se passa hoje no país. Essas pessoas que foram às ruas, elas defenderam a liberdade, defendem a liberdade aos milhões, que os jornais fingem que não acontece. Por quê? Porque a liberdade está ameaçada. A liberdade está ameaçada por uma corte máxima que está determinando quem pode falar o quê na época da eleição. Isso é muito grave. Senhores do manifesto de mentirinha pela democracia, os senhores não se sentem ofendidos com isso? São tão libertários, tão democratas? Os senhores acham corretos um juiz do STF dizer esse assunto não vai poder falar? Acabou então, acabou a lei, acabou o código, calúnia, injúria, difamação, processo legal, acabou. Basta um juiz do Supremo dizer isso, não pode falar. E se falar, vai se ferrar. Então é isso que está se passando. Felizmente, essa carta dos advogados coloca no seu lugar a crítica que deveria estar sendo feita por toda a sociedade, porque depois vai ser tarde e todos vão perder com esse problema. A opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, meu irmão Guilherme, minha querida parceira Ana Paula, grande compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Eu também vou juntar os dois documentos, né, para num mesmo comentário. O Guilherme tem razão, um é de mentirinha, assim, defende a democracia, tem que ser respeitado o resultado das eleições. Isso aí todos nós achamos, né, que é isso que tem de acontecer. A democracia é isso. Eles insistem em enxergar golpe ou preparativos para o golpe em qualquer movimentação da direita. Começa que não existe a direita, né, para eles, existe a extrema-direita. No Brasil tem extrema-direita, centro e esquerda, não tem extrema-esquerda. Começa por aí. Os da extrema-direita, eles convocam a manifestação, é preparativo para o golpe. Já estão achando que fazem parte desses preparativos as manifestações programadas para o 7 de setembro. Mas o que é que tem a ver uma coisa com outra? Você não pode se manifestar mais no 7 de setembro. São manifestações pacíficas que externam o ponto de vista de uma parte, para dizer o mínimo, de uma parte muito expressiva da população brasileira. Tem nada a ver com golpe. O Bolsonaro não está tramando nada. Agora, esse primeiro documento, ele fica alinhando essas platitudes e não diz nada. Insinua que o Bolsonaro prepara um golpe que qualquer um que enxerga a verdade não vê. Isso não existe. Agora, importante é, o Guilherme está certo também, esse documento em que os advogados se manifestam contra as arbitrariedades praticadas no STF. Isso é muito importante. Estava mais que na hora de os profissionais, os operadores do direito, se manifestarem. Eu vou contar um negócio aqui. Faz muito tempo que eu estou pretendendo fazer no programa Direto ao Ponto um debate em torno das medidas tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Estão dispostos a participar desse debate vários advogados que são contrários ao que está acontecendo. Eu não consigo encontrar nenhum advogado que se dispõe a defender o que faz o Moraes. Não consigo. Procuro os advogados de esquerda ligados ao PT. Olha, venham e falem à vontade. Eles não têm coragem de defender. Por quê? Porque nem o Alexandre de Moraes defende o que faz. Eu publiquei um artigo na revista Oeste e transcrevi o que disse na Constituição, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o então candidato ao Supremo, Alexandre de Moraes, em 21 de fevereiro de 2017.
Ele jura combater a praga do ativismo judicial, agora texto meu. Essa insolente mania que tem os ministros de intrometer-se em assuntos que não lhes dizem respeito. Baseado em argumentos expostos em livros que assinou, Moraes se dispôs a acabar com esse coquetel de onisciência, onipresença e onipotência. Aspas para o ministro. Não são poucos os que apontam enorme perigo à democracia e à vontade popular na utilização exagerada do ativismo judicial. Um juiz ativista ignoraria o texto da Constituição, a história de sua promulgação, as decisões anteriores da Suprema Corte, que tentaram interpretá-las, e as duradouras tradições da nossa cultura política. É exatamente o que ele vem fazendo desde que tomou posse como ministro do Supremo.